Olá, boa noite. Hoje nós vamos apresentar o seminário de virologia. Meu grupo é composto por Arlindo, Maria Eduarda, eu, Matilde e Mitaliene. Nosso docente, professor Fábio Fidelis, e somos estudantes da Univisa. Nós ficamos com o tema de hepatites virais. Aliás, o que são as hepatites virais, né? Elas são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas e graves. E na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, elas não demonstram nenhum sintoma. Mas quando apresenta, pode ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele, olhos amarelados, urina escura, fezes claras, enfim, entre outros. No Brasil, essas hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus da hepatite A, B e C. Existe ainda com menor frequência, né, no norte da região do país, a hepatite D e o vírus da hepatite E, que também é uma hepatite viral, que é menos comum no Brasil, mas ainda pode ser encontrada com facilidade na África e na Ásia. Essas infecções causadas pelo vírus da hepatite B e C frequentemente se tornam crônicas. Nem sempre apresentam sintomas e por isso que a maioria das pessoas não consegue detectar essa infecção. Mas quando ela começa a evoluir, o avanço dela, né, pode causar infecções, comprometendo o fígado, causar fibrose avançada ou cirrose, e pode levar ao desenvolvimento de um câncer e o paciente precisar de um transplante de órgãos. A taxa de mortalidade da hepatite C se compara com a taxa de mortalidade da tuberculose e da HIV. É bem alta. Atualmente existem testes rápidos, né, para a detecção dessas infecções. Pelo menos 80% das pessoas da população brasileira têm acesso a esse teste. É preciso ser testado pelo menos uma vez durante sua vida para essas hepatites, para ter um diagnóstico mais preciso. A hepatite B não tem cura, porém tem vacina contra, né? E é ofertada de maneira gratuita e universal pelo SUS e nas unidades básicas de saúde. A hepatite C já não dispõe de uma vacina, porém confere uma proteção de medicamentos que permitem até a cura. Aqui eu botei uma imagem mais ilustrativa para facilitar a visualização de todos, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, focando mais na A, B e C. A hepatite A é causada por um vírus de RNA de fita simples positiva, que pertence à família Picornaviridae, denominada de vírus da hepatite A, que a gente usa as siglas HAV. Se replica no fígado e é excretado na bile e eliminado nas fezes. E também é resultado de uma da transmissão, né, de uma via fecal-oral, como eu deixei bem exposto aqui na imagem. Ela interfere na função hepática, desencadeia também uma resposta imune que leva à inflamação no fígado. Na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença de caráter benigno. Contudo, o curso sintomático e a letalidade dela aumenta durante o passar da idade. A hepatite B, ela é causada pelo vírus pertencente à família Hepadnavidae, que a gente usa as siglas HBV, e ela é um vírus DNA, um DNA vírus, né, envelopado com fita de DNA dupla incompleta. E a replicação no genoma viral por enzimas transcriptase reversa. Ela é uma doença infecciosa que agride o fígado, é causada pelo vírus B, né, está presente no sangue e nas secreções. Ela também é classificada como uma doença sexualmente transmissível. Inicialmente, quando ocorre essa infecção, né, ela aguda, na maioria das partes dos casos, ela resolve espontaneamente, sozinha. Mas até, 6 meses depois do primeiro contato e dos sintomas. Pode ser considerada uma hepatite de curta duração. Já o vírus da hepatite C pertence ao gênero Hepacivírus, que é a família da Flaviviridae. É um RNA vírus de fita simples e polaridade positiva, bem mais simples. É um processo infeccioso e inflamatório causado pelo vírus C da hepatite, que a gente usa as siglas HCV, que pode se manifestar de forma aguda ou crônica, mas é mais frequente na forma crônica. É uma doença também de caráter silencioso, o que evolui sorrateiramente e se caracteriza por um processo infeccioso persistente no fígado.
Aproximadamente de 60% a 85% das pessoas se tornam crônicas, as pessoas que possuem essa doença. E, em média, 20% evoluem para uma cirrose ao longo do tempo. Vamos lá. A hepatite D se tornam crônicas, as pessoas que possuem essa doença. E, em média, 20% evoluem para uma cirrose ao longo do tempo. Vamos lá. A hepatite D já é menos frequente, né? Mas ela geralmente ocorre da mesma forma da hepatite B, que é causada pelo vírus do HDV e sua replicação. Não existe vacina contra. A hepatite E é a mesma coisa. É parecida com a A, que é a transmissão através do fecal oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água, alimentos, objetos contaminados. E sua maior incidência ocorre nos continentes africanos, e asiáticos. Também não existe a vacina para a hepatite E. Qual é a história por trás dessa hepatite, né? Em 1942, a primeira transmissão voluntária da hepatite infecciosa foi entre um médico austríaco e 3 estudantes de medicina da Universidade de Viena. Eles ingeriram suco duodenal de um doente com hepatite. Cerca de 3 a 4 semanas depois, todos contraíram a doença. Também na Primeira Guerra Mundial, o número de casos de hepatite, sem dúvidas, ocasionado provavelmente pelo vírus da hepatite A, ganhou proporção de pandemias, ou seja, ele se alastrou muito rápido, acometendo milhares de soldados. O relato mais antigo de uma epidemia causada pelo vírus da hepatite B foi registrado por Luhrmann em 1885. Já o vírus da hepatite C foi descoberto em 1989 e graças às técnicas de biologia molecular, como esse vírus nunca foi observado especificamente em um microscópio eletrônico, o conhecimento de sua existência baseia-se na clonagem de seu material genético. Bom, eu vou falar sobre a epidemiologia das hepatites virais e a patogenia. A epidemiologia das hepatites virais, elas são provocadas no caso, as hepatites virais são provocadas por diferentes agentes etiológicos que apresentam características epidemiológicas clínicas e laboratoriais semelhantes, porém com suas importantes particularidades. Essas hepatites virais, elas são universal, porém sua magnitude há diferentes tipos e varia de região para região. E no nosso país ela é muito importante pelo número de indivíduos atingidos e porque também elas causam algumas complicações, né? Ela pode se transformar em agudas e crônicas. Aqui foi feita uma pesquisa no nosso país, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, do ano de 1999 a 2010, sobre os casos acumulados de hepatites no nosso país. A hepatite A, ela apresenta alta prevalência nos países precários em condições sanitárias e socioeconômicas. Para o Brasil, a Organização Pan-Americana estima que ocorra 130 novos casos por cada 100 mil habitantes por ano. E 90% da população maior de 20 anos já teve contato com algum tipo dos vírus, né? Referente à hepatite B, aliás, entretanto, em algumas regiões onde o saneamento básico ele é de melhor qualidade, notou-se que houve assim, uma baixa incidência, né, sobre os casos de hepatite. Referente à hepatite B, alguns estudos, no final da década de 80 e 90, sugeriram tendências crescentes do HBV em direções da região sul e norte. E ela apresenta alguns padrões, que seria a alta endemicidade presente na região da Amazônia e alguns locais do Espírito Santo e Santa Catarina, uma endemicidade intermediária no centro-oeste e sudeste e uma baixa endemicidade na região sul do país. Porém, a vacinação contra o HBV, ela foi iniciada com uma campanha no ano de 1989, na região da Amazônia. Isso fez com que diminuísse os casos, e ela virou rotina a partir do ano de 1991. A hepatite C ainda não existem estudos capazes reais
para ver a prevalência total no nosso país, né? Com base nos dados da rede de hemocentros de predadores de sangue, em 2002 a distribuição variou entre as regiões brasileiras, que 0,62 no norte, 0,55 no nordeste, 0,28 no centro-oeste e 0,43 no sudeste, 0,46 na região sul do nosso país. A hepatite D, ela concentra-se na Amazônia Ocidental, que apresenta uma das maiores incidências deste agente no mundo. No Acre, a prevalência do antidelta foi de 1,3%. Nas regiões Sudeste, Nordeste e na Amazônia Oriental, a infecção ela está ausente. Você vê pela quantidade de casos que foram relatados nesse estudo aqui. Comparado aos outros, nesse aqui teve apenas 1.812 casos acumulados e 265 óbitos. Com a hepatite E, a gente sabe que as condições do nosso país, ela é, em referente às condições sanitárias, ela é precária, porém não há nenhum índice de epidemia até o momento com o vírus do HIV. Alguns casos isolados têm sido notificados e demonstrando, no caso, que há circulação desse vírus, porém, casos de epidemias não houve ainda. Agora eu vou falar sobre a patogenia das hepatites, que no caso é como o vírus age no nosso organismo quando ele entra em contato, né? A introdução do HIV no corpo ocorre através da boca e depois do estômago. Sendo um ácido rápido, o vírus supera facilmente a barreira gástrica, entra no intestino delgado, é absorvido no sangue e atinge o fígado através das células, através do sistema da veia porta, nas células da qual sua replicação ocorre, ou seja, parte das partículas virais recém-formadas vem com bile nas fezes e é excretada no corpo, e a outra parte infecta os hematócitos próximos a ela. Referente à hepatite B, na patogênese da hepatite B, pode-se distinguir vários links principais na cadeia patogênica, que no caso seria a introdução do patógeno, fixação no hepatócito e penetração da célula, multiplicação do vírus, inclusão de reações, lesão imunocomplexa de órgãos e sistemas, formação de imunidade e liberação do patógeno e recuperação. O que isso quer dizer? Que uma vez que a infecção da hepatite B sempre ocorre por via parenteral, podemos assumir que o momento da infecção é quase equivalente à penetração do vírus no organismo. Ou seja, a patogênese ela pode ser representada da seguinte forma: após a penetração do vírus da hepatite B em hepatócitos, um ataque imunológico é induzido em hepatócitos infectados que liberam linfotoxinas para as células hepáticas. Já na hepatite C, juntamente com a infecção de células linfóides pelo vírus, estão associadas a resposta imune de mediação celular e a elaboração de citocinas virais, células T, na hepatite C crônica, encontramos células T citolíticas intrahepáticas, limitadas ao HLA classe 1, dirigidas aos nucleocapsídeo, aos invólucros e aos antígenos nas proteínas virais não estruturais. O que é que acontece? As proteínas do HCV, elas bloqueiam a resposta da interferona tipo 1 e inibem as moléculas sinalizadoras e efetoras do interferona da cascata de sinalização dessa substância, o que interfere na imunidade inata do organismo. Na hepatite D, os estudos recentes, eles mostram dois mecanismos que explicam a patogenicidade da hepatite D. O primeiro é que ocorre pela ação citopática direta do VHD após a expressão do HDAG na membrana do hematócito ou através da replicação do seu genoma, que seria o HDV-RNA, e a consequente destruição das células. A ação citotóxica do HDAG associada à replicação do HDV-RNA poderia ser considerado o outro mecanismo.
Referente à hepatite E, não tem tanto estudo, mas o que se sabe é que os genotipos 1 e 2 do vírus acometem apenas humanos com transmissão fecal-oral via água contaminada e em locais com infraestrutura sanitária frágeis. O genotipo 3 e 4 causam zoonose, que tem como hospedeiro primário o porco. Esses genotipos eles predominam em países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento, como os da América do Sul, que é onde predomina o genotipo 3. Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo aí essa gravação, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Arlindo Souza e vou estar comentando um pouquinho aí com vocês acerca de sintomatologia e diagnóstico das hepatites virais. Bem, precedido aí das minhas, que comentou um pouco sobre patogenia, né? E seguindo aqui a ordem do nosso slide. Bom, pessoal, assim como a grande maioria das doenças virais, né? É importante a gente saber qual a fase da doença se encontra. E quando eu me refiro à fase, eu não necessariamente estou me referindo a aguda e crônica, tá? Até porque a gente vai ver que existem hepatites que chegam a não se cronificar, como, por exemplo, a hepatite A. A gente vai comentar isso um pouco lá na frente. Mas, então, o que, Arlindo? Os extremos da doença, tá? Porque é justamente nesses extremos onde ocorre a maior intensificação, maior expressividade, né, dos sintomas. E o que seriam esses extremos? Início e final da doença. Tudo bem, então é importante a gente determinar isso aí, ter isso extraído do paciente, além de, por exemplo, saber sua fisiologia, faixa etária, hábitos e afins. Mas aí a gente segue para uma característica comum a todas elas, que seria a fase aguda. Do que é composto essa fase aguda? O período de incubação, né, que é o primeiro contato ali com a doença, é a primeira fase de contato da doença com o nosso organismo, que é onde ocorre a maior replicação do material viral, né, ainda sem causar manifestações, tá, sintomáticas, e seguindo aí da fase pré-ictérica, que é, como diz o próprio nome, né, é autoexplicativo, precede a fase ictérica. E o que é que a gente pode encontrar aqui nessa fase pré-ictérica? Sintomas não específicos de uma hepatite, como, por exemplo, a cefaleia, que seria a dor de cabeça, aquela sensação de mal-estar, é um processo de infecção, uma febre, tudo bem? E aí a gente segue para o sintoma de icterícia, né, a fase ictérica, que é justamente marcado por essa coloração na pele do paciente amarelada, né? A pele do paciente vai ter esse tom mais amarelo, né? Que é uma das principais marcas é essa. Isso vai ocorrer, a gente vai ver lá na frente, pelo aumento da concentração de bilirrubinas, né? Só a caráter bioquímico aqui comentando com vocês, a bilirrubina, que vai ser essa molécula, né, que em alta concentração vem indicar aí, além de uma lesão hepática, algumas complicações nos ductos, né, nas vias, nos canais biliares. E a fase de recuperação, que eu não cheguei a colocar aqui, mas a fase de recuperação é também precedida pela fase de convalescência. E o que seria essa fase de convalescência? Antes da recuperação vem, por exemplo, o desaparecimento da icterícia, mas ainda assim a manifestação viral. Então, seria justamente essa marca, essa volta, esse restabelecimento dos níveis de bilirrubinas, né, na verdade, né, essa amenização da febre, seria justamente o processo até desencadear a recuperação total. Tudo bem, essa seria a principal característica da fase aguda, nos casos de hepatite. E aí a gente segue para a crônica, né, que é a principal característica aí das hepatites B e C. E o que marca a fase crônica, que é onde a gente vai ver a maior manifestação de sintomas aí, vamos ver lá na frente, é justamente o período aí de cirrose. E o que seria a cirrose? Que comumente é associada, bem lembrada, na verdade, com o consumo excessivo, né, de álcool, e, enfim, pode desencadear aí essa patologia. A cirrose que pode encaminhar aí para um processo, por exemplo, a aparição de carcinomas, né, em outras palavras, trocando em miúdos, se fala, né, o câncer, né, a situação também de fibrose do tecido e afins. Seguindo, alguns sintomas típicos das hepatites, né, como eu havia mencionado anteriormente, a pele amarelada, inclusive até está com um rimo aqui de português, me perdoem, mas aí a pele amarelada, lembrando que é específico, tá, de hepatite, pela questão da icterícia, né, mas aí a febre, a fezes em coloração clara,
urina escura e aquela sensação de mal-estar. Lembrando que febre e mal-estar são características inespecíficas, tá bom? É de um processo de infecção de maneira geral, digamos assim. E eu trouxe aqui para vocês uma coisa que esse quadrinho, que é do Manual MSD, inclusive recomendo que vocês deem uma olhadinha depois para inúmeras outras patologias que vocês estejam estudando, mas em específico aqui das hepatites, destacar a relação entre cronificação e câncer de fígado, né? Aquela situação lá do carcinoma que eu havia falado, com relação a setor a cronificação, realmente. Destaco aqui que os que desenvolvem o câncer de fígado, justamente a situação do carcinoma, são justamente as que se cronificam, né? Da hepatite B, a hepatite C e hepatite D. Tudo bem? Segue aqui também aquele período de incubação, que é a fase inicial do processo de infecção, né, da doença. Os dados aqui em dias. E seguimos, apenas com dados estatísticos. Está aí. Ok, a gente abordou algumas características gerais, mas vamos também para as características específicas de cada doença, até porque é isso que vão diferenciar uma das outras em termos de manifestação de sintomas, não é isso? Então vamos lá. A hepatite A principal característica é comumente a recuperação total, tá? E em alguns casos, como por exemplo na faixa etária abaixo dos 6 anos, sem desencadear sintoma algum. É aquilo que a gente chama de assintomáticos. A gente vai encontrar aqui cerca de 70% desses pacientes assintomáticos, tudo bem? E aqui eu trago uma amplitude mais conjunta, né, em termos da, se for a hepatite B e C, como eu havia comentado aqui de maneira escrita, né, comumente detectado na fase crônica, né, devido ao quadro de cirrose, como a gente encontra aqui, que vai desencadear possivelmente num quadro de carcinoma hepatocelular. E já pego esse gancho aqui do carcinoma hepatocelular, que é o que pode desencadear em idosos a condição da hepatite fulminante. E o que seria essa hepatite infulminante? É a insuficiência do fígado, né? É a insuficiência do tecido hepático, que pode, né, uma das formas de tratamento emergencial, digamos assim, seria a situação do transplante, tudo bem? A nível de dados, aí a gente tem cerca de 257 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo que já foram acometidas ou que ainda estão, né, com a quadro de infecção por hepatite B. E aí a gente segue para a hepatite C, em termos de dados aqui numéricos, mais uma vez, 75% dos casos corroboram para o quadro de cronificação, que é a principal característica, mais uma vez, lembrem sempre, essa situação de cirrose, como eu coloquei aqui, majoritariamente detectada pela cirrose e suas complicações, que aí vem a fibrose do tecido hepático e o carcinoma hepatocelular. Bom, abordar um pouquinho sobre diagnóstico. Eu gosto sempre de trazer sobre diagnóstico uma das áreas mais assim atuantes da biomedicina, né? Lógico que não é exclusiva, mas a questão de laboratórios, realmente, né? Que é onde eu acredito que é o maior interesse da turma em desenvolver isso daí, tá? Eu não cheguei a colocar aqui o hemograma, tá? Mas no laboratório em que eu trabalho, eu fiz um levantamento em alguns pacientes que a gente faz acompanhamento, que desenvolveram quadros hepáticos, que uma leve redução, tá, do número de hemoglobinas, só como um dado curioso aí para vocês, mas bem leve mesmo, que uma leve também, que seria a leucopenia, né, que a gente chama, redução dos leucócitos, tá, mas nada tão expressivo, tanto que eu não cheguei a colocar aqui. Mas é o que realmente interessa visualmente para o quadro de hepatite viral, neste caso. Marcadores hepáticos, né? Acho que vocês já ouviram bastante falar aí TGO ou AST, né? Que são as transaminases. Essa aqui, no caso, a glutamoxalacética. E no caso da TGP, também chamada de ALT, né? Que seria a transaminase glutâmico-pirúvica. A albumina, também chamada aí de proteínas totais, no meio da bioquímica. Fosfatase alcalina, a gama-GT ou gama-glutamiltransferase, que seria a abreviação aqui. E as bilirrubinas. Lembrando mais uma vez, a bilirrubina é o que vai desencadear o processo de icterícia, tá bom? E o tempo de protrombina. Eu acho que vale a gente comentar um pouquinho aqui sobre esse tempo de protrombina, de maneira breve, tá? Dentro desse exame, tempo de protrombina, a gente vai encontrar um índice chamado de INR. E o que seria, de maneira básica, esse índice, esse INR, ou RNI, né, na sigla em português? Seria basicamente o que vai dizer
digamos, se seu sangue está grosso ou não, né? Ou fino demais, digamos assim. Mas isso desencadeado por processo de coagulação, tá? Não por exemplo, macromoléculas como o excesso de colesterol, por exemplo. Isso vai estar diretamente associado ao processo de coagulação, né? Indicando, ó, teu sangue está ficando grosso, digamos assim, que ele tem tendência a coagular-se, né? Um descontrole aí na relação plaquetas e afins, coisas a ser comentada em outras aulas. Mas aí a gente vem com marcadores específicos, que seriam os marcadores sorológicos, né, para o diagnóstico das hepatites. Eu trouxe aqui para vocês alguns e vou comentar para não ficar tão longo, os que valem realmente ser comentados, tá? Os mais comentados, digamos assim, mais pedidos, mais solicitados, que a gente mais vê nas prescrições médicas. O hepatite A, né, vai ter um dos principais marcadores sorológicos, o anti-HAV, IgG e IgM. Eu acredito que vocês viram bastante esses termos IgG e IgM nessa pandemia, né, em termos de Covid, IgG e IgM, o que seria? Bom, o IgG seria imunoglobulina G e imunoglobulina M no caso do IgM. Tá, mas o que são esses aí? Bom, o IgG vai ser aquele marcador que vai estar presente na fase de convalescência. Lembra que eu falei que é o que precede a fase de recuperação da doença, tudo bem? E ele vai permanecer teoricamente, digamos assim, pelo resto da nossa vida, indicando um processo aí de imunidade, né? A hepatite. É comum a pessoas que se vacinaram, tá desenvolvendo essa permanência aí do IgG. E o IgM é a presença, o indicativo de uma positividade, na verdade, do IgM é o início de uma infecção, tá? E que não é como o IgG que vai ficar pelo longo da vida, permanece aí por cerca de, no máximo, 3 meses depois do processo de infecção. E lembrando que essa relação de IgG e IgM segue também para o anti-HBC, tá? No caso da hepatite B, aqui IgG e IgM, a ideia segue a mesma. Mas aí a gente encontra, por exemplo, o anti-HBS, no caso da hepatite B, o HBsAg, na verdade, né, que seria o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, né? Ele é o principal marcador, digamos assim, a surgir logo após o processo de infecção. Só um detalhe aqui a acrescentar, o HBsAg, o anti-HBS, assim como o anti-HCV também, são um dos marcadores sorológicos bastante solicitados no exame de acompanhamento do pré-natal, tá? Da gestante. Ali, são bastante solicitados. E como eu falei aqui, essa relação de IgG e IgM se repete, assim como na hepatite a ideia segue a mesma. E o anti-HBS, né, que vem a ser anticorpos contra o antígeno da superfície, que é justamente indicando a imunidade da hepatite B, né? Por isso que é bastante solicitado nos pré-natais. Pessoas que, por exemplo, mulheres que já foram vacinadas, quando fazem esse exame, apresenta positivo, tá? Dosagens em concentrações indicadores de positividade para o anti-HBS, indicando aí uma certa imunidade. Aqui, só a título de curiosidade para vocês saberem que existem inúmeros outros para a hepatite B, inclusive é uma das hepatites que mais existem dados, né, artigos e afins, documentos. Segue para a hepatite C, tá? O anti-HCV, que indica o contato prévio do vírus, né, em tempo dando positivo aqui. Geralmente, o pessoal define ele como define como indefinido, digamos assim, né? Não dá para saber através desse se a infecção é aguda ou crônica. Mas ainda assim, eu afirmo que dá sim. Por exemplo, a situação em que o paciente suspeita, né, de que esteja com hepatite, ele se encontra na fase de pré-ictérica, por exemplo, pré-icterícia, faz essa sorologia da hepatite C, o anti-HCV, por exemplo, vai lá e apresenta um negativo. Semanas após, ele vê a manifestação da icterícia e quer repetir essa mesma dosagem sorológica e dá um positivo. Então, é indicativo de que ainda se encontra na fase aguda da doença, tudo bem? Por ser uma infecção recente. Coloquei aí cerca de 1 a 2 semanas no máximo, tudo bem? Apenas nesse caso aí. Bom, pessoal, aqui coloquei um mapa, tá, para vocês. Lembrando que a ST e a LT, nesse mapinha da MSD que eu coloquei aqui, equivale a TGO e TGP, tá? São as mesmas transaminases. E aqui segue o mapa, né? É levantada a suspeita clínica,
é feita as provas, né? Você vê que os principais indicadores de danos hepáticos são as transaminases, né? E é por ele que a gente vai ter meio que um caminho a ser seguido, né? Você começar a mapear, nortear ali a clínica médica, a saber qual o caminho a ser seguido, né? E tá aqui um pouquinho esquematizado para vocês, tudo bem? Assim como os exames a serem solicitados e afins. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida possa surgir, pode entrar em contato comigo e no que eu saiba, que esteja ao meu alcance, a gente pode estar conversando, discutindo um pouco sobre sintomatologia e diagnóstico das hepatites, tudo bem? Forte abraço e continue aí com os meninos. Olá, pessoal. Me chamo Matilde e vou falar um pouquinho a vocês sobre prevenção e tratamento das hepatites A, B, C, D e E. Tratamento das hepatites. Vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. Hepatite A, o próprio corpo ele se encarrega de livrar-se do vírus, mas também é recomendado pelo médico alguns cuidados individuais, cuidados preventivos, que são repouso, uma alimentação pobre em carboidratos e em gordura também, e ingestão de bastante líquido. Também é necessário cortar o álcool para esse tratamento da hepatite A. No caso, esse tratamento é meio por cuidados preventivos individuais que você mesmo pode se cuidar. Então, não é tão grave como a hepatite B, que eu vou estar falando agora para vocês. Bom, na hepatite B, ela é dividida em duas. Ela tem a aguda e tem a crônica. A crônica é bem mais complicada que a aguda. Por exemplo, a crônica pode levar uma pessoa até a fazer um transplante de fígado. Bom, no caso da hepatite B aguda, o tratamento é uma boa alimentação, repouso e suspensão de álcool. E também tem medicamentos para se livrar de sintomas como vômitos e febres, que estão em algumas pessoas. E já na crônica, é necessário o uso de medicamentos como interferon e lamivudina. E o isolamento da hepatite B crônica só é necessário caso houver sangramento descontrolado, que é bem raro, porém acontece. E, em alguns casos, como eu falei a vocês, é necessário um transplante de fígado. Agora, falando um pouquinho aqui da hepatite C e da hepatite D. Bom, a hepatite C, ela também é tratada com medicamentos antivirais. E é recomendado o uso de interferon, que é alfa injetável. E a cura vai entre 50% e 80% dos casos, caso esse tratamento seja feito corretamente. Além disso, é importante uma dieta adequada para evitar danos maiores no fígado. Como a gente pode ver aí na A e B também tem essa questão da dieta adequada, porque pode prejudicar o fígado, como acontece na hepatite C. Aí na foto a gente pode ver um antiviral, que é um medicamento, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a hepatite D, que tem uma ligação com a hepatite B. Esse tratamento ele é feito da mesma forma da hepatite B, pois o vírus da hepatite D ele depende do vírus da hepatite B para se replicar. No caso, o tratamento é igual ao B, que é uma boa alimentação, repouso e evitar o consumo do álcool também. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento da hepatite E, que geralmente a hepatite E se cura por conta própria entre 4 a 6 meses da doença. O tratamento se concentra em cuidados médicos e paliativos, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, uma pessoa se hidratando, então precisa de bastante água. Reidratação e repouso. O paciente pode se cuidar descansando e evitando o consumo do álcool. E em caso de co-infecção, é recomendado, por exemplo, o uso de antirretrovirais, que são medicamentos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre prevenção e vacina das hepatites. No caso, tem hepatite A, B, C, D e E. As únicas que têm vacina são a A e a B. E a D, você tomando a hepatite da B, vai ajudar. Porém, a C e a E não tem ainda. Vou falar um pouquinho aqui para vocês. Bom, na hepatite A, para evitar, no caso a prevenção, a contaminação, é necessário lavar bem os alimentos crus e deixá-los de molho em solução com água sanitária. Também é necessário lavar as mãos após usar o banheiro, antes do preparo das refeições
e antes de se alimentar também. Também é fundamental para se prevenir contra o vírus a aplicação da vacina, como eu falei para vocês, tem vacina para hepatite A, e pessoas a partir de 12 meses de vida, no caso 1 ano de vida, devem tomar. E sobre a aplicação, são 2 doses, por exemplo, de 6 em 6 meses. Se uma pessoa tomar essa primeira dose em janeiro, ela só vai tomar a segunda em junho. Então, é dividida aí essa dose. Mas tem alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, em 10% dos vacinados ocorrem dor de cabeça, cansaço, irritabilidade e vermelhidão no local que foi aplicado. Entre 1 a 10% apresentam perda de apetite, apresentam sonolência, apresentam diarreia, vômito, náuseas e etc. Entre 0,1% e 0,1% houve diminuição de sensibilidade, dormências, coceiras e também ocorrem calafrios. E entre 0,1% e 1% ocorrem sintomas respiratórios. Ocorrem também rinite e dor muscular, e etc. Já na prevenção da hepatite B, é realizado pelo uso de preservativos nas relações sexuais, tendo a vacina como a medida mais preventiva. Essa vacina ela é universal, tá? Então, todo mundo pode tomar. Todo mundo deve tomar, né? Em crianças, a vacinação deve ser aplicada em 4 doses, após nascer e depois entre 2, 4 e 6 meses de vida. No caso, 4 doses com intervalo de 2 meses. De 2 meses, no caso. Para os adultos que não se vacinaram na infância, é necessário 3 doses, no intervalo de 6 meses. Pessoas que têm imunodepressão ou que vinham de HIV precisam do dobro da dose. Sobre a hepatite B, também é utilizada a imunoglobulina, que é ofertada para gestantes, vítimas de acidentes com material biológico, comunicantes sexuais de casos agudos, vítimas de violências sexuais e imunodeprimidos após exposição de risco. E agora, vou falar um pouquinho da C, da prevenção da C. A prevenção da hepatite C pode ser feita por algumas medidas, como evitar compartilhamento de materiais descartáveis, no caso, como, por exemplo, evitar o contato com o sangue contaminado, agulhas e seringas, porque pode passar de uma pessoa para outra. E também é necessário usar o preservativo em todas as relações sexuais. Evitar o uso de medicamentos que possam causar danos ao fígado a curto prazo e também evitar o consumo de álcool e de drogas, principalmente injetáveis. Sobre a vacinação, não existe para hepatite C, pois o vírus da hepatite C possui mecanismos de escape do sistema de defesa humano que impede que a vacinação seja completamente eficaz. Embora sejam vírus que provoquem hepatite, o HBV e o HCV pertencem a famílias diferentes. E com isso, possuem características próprias que influenciam no modo como agem. Na hepatite D, pode acontecer pelo contato com sangue contaminado, por relações sexuais também, assim como a B e a C. Também pode ocorrer de forma vertical, no caso é quando o indivíduo precisa estar infectado também pelo vírus da hepatite B para que a hepatite D se desenvolva. É necessário usar preservativo, uso da imunoglobulina e não compartilhar objetos pessoais como escova de dente, alicates, aparelhos de depilação e etc. E sobre a vacinação, ao tomar a vacina contra a hepatite B, vai ajudar a proteger contra a hepatite D. E por último, a hepatite E. A melhor maneira de se prevenir da hepatite E é manter bons hábitos, como lavar as mãos com água e sabão, principalmente antes das refeições e do preparo de alimentos, e após utilizar o banheiro. Lavar todos os alimentos com água tratada, cozinhar bem os alimentos, evitar comer frutos do mar, de áreas que apresentam saneamento básico precário. Não brincar em rios, lagos e mares em que há descarte de esgoto. Mulheres grávidas, elas são mais suscetíveis a uma forma de hepatite fulminante,
em que as taxas de mortalidade podem atingir 20% dos casos. Frequentemente, recomenda-se a internação do paciente. E sobre a vacinação, infelizmente, ainda não há. E, por fim, aqui está todas as nossas referências. E a gente agradece muito aí pela atenção de todos.